Olá, muito bom poder realmente estar com você novamente para poder trazer uma mensagem da palavra de Deus para você e muito especialmente para você que tem nos assistido. Eu quero agradecer a sua audiência e desejo que Deus possa alcançar o seu coração, possa fortalecer a sua alma e lhe dar a força que você está precisando, quem sabe, para superar situações de dificuldades que só você e Deus sabem. Olha, eu falo assim porque há momentos em nossas vidas que nós nos sentimos assim como que sozinhos. Há momentos que temos aquela sensação de desamparo. Parece assim que Deus está indiferente a tudo, mas na verdade não é. Quando a nossa vida está no controle de Deus, ou quando nós colocamos a nossa vida no controle de Deus, saiba que às vezes Ele até permite que as situações se compliquem mesmo para que quando Ele venha agir e operar os seus milagres, você não tenha nenhuma dúvida de que foi a mão dEle. A melhor maneira de você ter essa convicção e essa certeza que Deus agiu em seu favor é quando tudo está complicado, dificílimo, onde você não vê saída para os problemas que está enfrentando e de repente, do nada assim, as coisas acontecem, se definem, se resolvem e você não tem dúvida no coração que foi a mão de Deus. Portanto, você que nos assiste agora, você vai ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração e vai te dar o alento, a força, o direcionamento, vai se revelar a você e com certeza mostrar e provar para você que Ele está no controle da sua vida. Creia nisso, hein? 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. 1 Reis 19, 19. Diz o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, 24 bois. Ele estava com a 12ª, com a 22ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus e quero falar com vocês sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? Às vezes Deus nos chama para inúmeras funções que Ele possa precisar de você dentro da obra de Deus. Às vezes tem um chamado para ser pastor, tem um chamado para o ministério, tem um chamado para ser um diácono abençoado, tem um chamado para fazer coisas para Deus. Mas eu quero falar especificamente nesta noite de um chamado para ser profeta, que é esse chamado que nós vamos comentar nesta noite. Amém? A Bíblia diz que existia um profeta poderoso que se chamava Elias. Esse Elias era um homem até certo ponto temperamental, um homem duro. Ele veio das montanhas de Gileade, uma região onde era produzido como é que eu posso dizer para vocês, que era feito o óleo para a unção do povo de Deus, era feito nas montanhas de Gileade. E ele veio dali e Deus usou ele como profeta, um homem poderoso para fazer a obra de Deus. E no período de um rei muito injusto chamado Acabe, um rei que se apaixonou por uma mulher que não era judia, e a mulher conseguiu envolvê-lo de tal maneira que ele começou a romper com Deus, ele largou Deus, ele passou a adorar deuses estranhos por causa do amor dessa mulher. Ele se apaixonou pela mulher e a mulher era mandona, a mulher era sargento, mandava nele, ele só fazia o que a mulher mandava e ele praticamente colocou o reino em xeque diante de Deus. E Deus então começou a perceber que ele estava fazendo um monte de coisa errada, usou o profeta Elias para falar com ele
e para inquiri-lo lá no seu trono, e disse: olha, Deus está chateado com você, e o que vai acontecer é que eu vou sumir, e quando eu sumir, fique sabendo que não vai chover sobre a terra durante o período em que eu estiver desaparecido. O rei não acreditou muito, e ele sumiu, e quando ele sumiu, mais de um ano a terra ficou completamente seca, não chovia. O rei ficou desesperado, procurando ele por todos os lugares, não conseguia achá-lo. E a Bíblia diz que ele ficou um período lá, e encurtando a história, ele voltou. Depois desse período de sequidão que procuraram ele, e ele voltou, e quando ele voltou, ele fez um desafio perante, não bem Acabe, mas diante da mulher de Acabe, uma mulher que se chamava Jezabel. E alguém disse: olha, Jezabel mandou dizer que vai te matar. Meu irmão, deu um medo nele. Dá para a gente entender a cabeça do ser humano. O camarada fez cair fogo dos céus, e quando a mulher mandou uma palavra ameaçadora para ele, ele se apavorou. Vou ter que ir embora, que essa mulher vai me matar, ela é perigosa. Largou o ajudante dele num canto e vazou, foi embora, sem rumo. Caiu em depressão. Vocês acreditam que o profeta caiu em depressão? Ficou deprimido, angustiado, com medo de uma mulher. Andou, parou no lugar: Senhor, me mata, eu quero morrer, porque só eu sobrei dos teus profetas, e agora a mulher quer matar eu também, me mata, tira a minha vida, que eu não estou aguentando essa pressão. Se colocando de grande, como se só ele fosse o camarada forte. Eu disse: deixa de ser bobo, você não está sozinho não. Quero dizer para você que lá, de onde tu vieste, existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Diga glória a Deus. Eu tenho 3.500 pessoas que continuam firmes comigo lá, e você está aqui em vez de estar lá. Mas vamos resolver o problema. Você sai daqui, unge Eliseu, filho de Safate, depois você unge Jeú, a espada dele, porque eles vão fazer justiça e vão resolver o problema. Mas volta. E ele voltou. E quando ele voltou, uma das primeiras coisas que ele fez foi fazer isso que eu li para vocês. Ele foi procurar um rapaz que morava numa zona rural, um fazendeiro, um rapaz que tinha uma condição financeira muito elevada. O poder aquisitivo dele era alto, ele era próspero, ele era um fazendeiro. Tinha 24 bois. E esse rapaz se chamava Eliseu. Ele tornou-se um ajudante de profeta. O que é um ajudante de profeta? É aquele que serve o profeta. E diz a palavra de Deus que ele ficou, foram 10 anos, acompanhando o profeta, servindo o profeta, atendendo o profeta. E depois de um determinado tempo, Deus falou com o profeta Elias e disse: Elias, eu vou te levar para os céus. Eu vou levar você, diz a palavra de Deus, que Deus falou com ele. E eu quero que você saiba então que o seu substituto pode ser o Eliseu. E diz a palavra de Deus que o Elias ficou nessa espera. Quando foi um dia, diz a palavra de Deus, que chegou a hora de Deus levar para o céu o profeta Elias. O Elias disse para Eliseu: tu já sabes o que é que vai acontecer comigo, não sabes? Ele disse: eu sei que Deus vai levar você. Ele disse: pois é, então me faça um pedido. Você me serviu há tanto tempo você está comigo, de repente você tem um pedido para fazer. O Elias imaginava talvez que ele ia pedir a capa dele, a roupa dele, que era uma roupa de couro de cabra, um negócio bonito, um negócio chique, fecho. Ele vai pedir a minha capa. Ele disse: pois é, me faz um pedido, o que é que você quer que eu faça por você? Qual é o seu pedido? O Eliseu olhou para ele e disse: olha, o que eu quero pedir para o senhor é que a mesma unção que age no Senhor, eu quero que o mesmo poder de Deus que age na sua vida venha agir na minha 4 vezes mais. O que eu quero é o seu poder, a sua unção, o poder do Espírito que age no Senhor. O Elias olhou e disse: mas você fez um pedido muito difícil. Sabe por quê? Porque não compete a mim dar esse poder para você, não compete a mim dar essa unção para você, dar esse poder do Espírito agindo em você. Mas vamos fazer um acordo?
Se porventura você vê, na hora em que eu for levado, na hora em que Deus vier me apanhar, se você presenciar tudo, se você enxergar tudo, é porque Deus está atendendo o seu pedido. Esse homem tornou-se um homem tão poderoso, que diz a Bíblia que depois que ele morreu, já estavam os seus ossos secos na sepultura, havia uma batalha, pegaram alguém que havia morrido e às pressas jogaram na sepultura dele, e diz a palavra de Deus que quando o morto tocou nos ossos dele já secos dentro da sepultura, na mesma hora o morto voltou, porque ressuscitou, porque ainda havia unção dobrada nos ossos dele, que Deus havia dado para ele. E esse homem então foi um homem poderoso. Por que eu estou falando isso para vocês nesta noite? Para dizer que de repente Deus tem um chamado para você. Para dizer para você que de repente Deus tem propósito de fazer de você uma pessoa ungida mesmo, uma pessoa poderosa, uma pessoa que possa ser um instrumento dele para fazer a obra dele. E Deus chama qualquer pessoa para Deus chamar, não importa a posição social, não importa o nível cultural, quando ele tem um propósito, ele chama, prepara e manda, e quando Deus prepara você, você torna-se realmente uma pessoa capacitada de uma maneira que você nem entende. Por quê? Porque é Ele que chama, e a Bíblia diz que é Ele que capacita. Diga glória a Deus. E muitas vezes Deus tem chamado para nós, e nós achamos que a nossa vida consiste somente em fazermos aquilo que nós queremos fazer, em cuidarmos somente de questões ligadas ao nosso próprio interesse, porque muitas vezes toda a nossa vida está focada para os interesses pessoais, para os interesses profissionais, para os interesses próprios, e não há nenhuma preocupação com respeito àquilo que Deus quer para nós, ou aquilo que Deus realmente tem para nós. Quando Deus tem algo para nós, em termos de chamado, em que sentido for, geralmente nós passamos muita dificuldade, porque Deus precisa nos chamar a atenção. Ele fecha as portas, Ele tenta chamar a sua atenção, Ele tenta despertar você para o chamado que Ele tem para você. E quando você tem um chamado de Deus, que você tenta resistir a esse chamado, sua vida praticamente trava. Por quê? Porque para Deus, quando Ele chama, não tem como fugir, não tem como se esconder, não tem como escapar. Você pode fazer que nem o Jonas, que tentou fugir do chamado de Deus, pulou na água, foi engolido pelo grande peixe, mas teve que sair da boca do grande peixe e fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, porque era o propósito de Deus. Então Deus estabelece chamados para o seu povo, e na medida em que nós vamos nos dedicando, nos envolvendo e nos relacionando com Ele, Ele vai mostrando qual é a sua real vontade com respeito ao seu chamado para nós. Você não está aqui por acaso, você não é de uma igreja por acaso, você não está aqui num domingo desses simplesmente por estar. Você está aqui porque Deus te trouxe, porque Deus tem propósito com a tua vida, porque Deus quer fazer muito além daquilo que você pede ou daquilo que você imagina. Porque os propósitos de Deus são grandiosos, vão além daquilo que pensamos ou imaginamos. Eu sou pastor há 35 anos. Eu nunca pensei em ser pastor e nem queria ser pastor. Vocês estão me entendendo? Eu era militar. E um dia Deus me chamou. Eu demorei para poder aceitar isso, porque eu achava que isso podia ser para todo mundo, menos para mim. Sabem por quê? Porque eu não sabia falar. Eu era sem controle das minhas palavras, eu falava ruim, falava de uma forma que não era legível. E quando falava muito rápido, porque eu metralhava tudo, as pessoas tinham dificuldade para me entender quando eu falava. Mas Deus me chamou. E no dia que Deus me chamou, foi um dia que eu ouvi uma pregação sobre essa que eu estou falando para vocês. Eu estava na igreja e alguém falou sobre o chamado de Deus.
E quando essa pessoa pregou sobre o chamado, eu fiquei muito incomodado. Eu chorei o culto todo nesse dia, irmãos. Eu não conseguia ficar parado. Eu chorava. Eu não sabia por que estava chorando, porque me incomodava. Eu fui para minha casa, me tranquei no quarto e disse: meu Deus, Tu tens um plano comigo, Deus. E fiquei naquela agonia. Eu era militar e minha mãe dependia de mim para poder sobreviver, que eu não tenho meu pai desde os 6 anos de idade. E Deus me incomodando, eu comecei a orar. Comecei uma oração 10 da noite. E eu era meio exigente, radical, eu queria ouvir uma voz, eu queria que Deus falasse comigo e dissesse: Paulo, eu estou escolhendo você para ser servo meu, para pregar, para ser um evangelista, para ser um pregador. Eu queria que Deus falasse para mim, eu queria ouvir uma voz. Eu fiquei orando de 10 até 5 horas da manhã querendo ouvir uma voz. E Deus não falou. E eu disse: Deus, tem uma forma que Tu falas com a gente, é através da Tua palavra. Eu falei para Deus. E já era 5:30 da manhã, o galo cantando, eu desde as 10 da noite, trancado, querendo ouvir uma voz. Era mais ou menos 5:30 da manhã, o galo cantava na casa do vizinho, e eu aqui em luta no quarto: Senhor, fala comigo, eu vou abrir essa palavra uma vez só, disse para Deus. Vou abrir essa Bíblia uma vez só, e vou com os olhos fechados, depois que abrir, olhando para cima, colocar meu dedo no versículo, e eu quero que esse versículo seja claro, porque se for claro para mim, eu vou entender que Tu está falando comigo. Amanhã mesmo, eu vou lá para o navio onde eu sirvo, e vou pedir minha baixa. Falei para Deus. E eu orei, abri a Bíblia, coloquei o dedo no verso para ver onde é que ia cair. Não faça sempre isso. No meu caso, Deus precisou fazer isso, que eu queria ter certeza das coisas. E quando eu abri os olhos para ler o versículo que caiu em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Sabe o que é que está escrito lá? Vou dizer para vocês. Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Oh, coisa maravilhosa, né? Quando o dia amanheceu, era um domingo. Eu esperei da segunda-feira. Cheguei na corveta que eu trabalhava. Corveta Iguatemi, onde eu já trabalhava há 2 anos, que eu era militar nessa corveta. Quando cheguei lá, procurei meu comandante: eu estou saindo. Ele falou: você está louco? Eu estou saindo. Fala com o comandante. Chega o comandante: ó, comandante, eu queria pedir minha baixa e tal. Ele disse: tu tá pensando o quê? O comandante falou para mim: tu vem para cá, tu entrou na escola, que eu tinha ido para a escola da Marinha ainda muito cedo. Tu entra na escola, a Marinha te dá comida, ensina você, dá roupa, dá fardamento, prepara você para trabalhar no navio. Agora simplesmente você chega aqui e diz que não quer ficar mais. Não é assim não, ele falou para mim. Você não pode sair porque você quer sair. Eu parei e disse: mas eu pensei, mas só que eu sou o único filho, senhor. Eu sou arrimo de família. Mas agora que tu vem dizer isso? Pois é. Aí eu peguei: mas eu quero sair. Saí. Quando eu saí, no outro dia, Deus, que é o Todo-Poderoso, sabia que a minha mãe dependia de mim, viu uma pessoa na porta de casa dizer assim mesmo: olha, cadê a dona Emília? Está aí? Está aí, Emília? Tá? Olha, eu vim te dizer que eu quero arranjar um emprego para você, porque eu estou saindo de uma firma ali, e você vai trabalhar no meu lugar. Levou ela lá, ela trabalhou nesse lugar, se aposentou nesse lugar, já faleceu, e ficou a vida toda trabalhando nesse lugar, se mantendo sem precisar de mim. Diga glória a Deus. Deus, quando chama, Ele cuida, irmãos. Talvez você que está aqui nesta noite, muitas das suas lutas, das suas dificuldades, é porque Deus tem um chamado para você. Não resista ao chamado de Deus, não resista àquilo que Deus tem convocado você para fazer. Se coloque debaixo da liderança de alguém. Respeite a liderança, reconheça a autoridade sobre alguém, sobre você. Se junte a um profeta, acredite no que Deus tem para fazer, porque de repente Deus tem um chamado para você. E saiba que se Ele tem esse chamado, você pode fugir, pode correr, mas você vai terminar ali onde Deus quer. Diga glória a Deus, porque Ele tem autoridade, tem supremacia sobre as nossas vidas. E nesta noite o que eu quero é que você se coloque na presença de Deus e veja o que é que Deus tem para você.
O que é que Deus tem como propósito da sua vida? Por que que Ele te trouxe até aqui? Por que que Ele te chamou um dia? Por que que Ele moveu o teu coração para Ele? Talvez você era endurecido, você não acreditava nessas coisas. Talvez para você a coisa mais horrível era pensar que você um dia podia pertencer a uma igreja evangélica. Mas você está aqui porque Deus tem propósito. Diga glória a Deus. Talvez jamais você se imaginou sentado num banco de igreja de crente. Mas por que que você está aqui? Porque Deus tem propósito. É Ele que traz, é Ele que conduz, é Ele que sabe muito bem o que quer com a sua vida. De repente Ele pode ter um chamado pastoral, pode querer fazer de você um missionário, pode querer usar você em alguma coisa dentro da obra dEle, mas que você possa dizer: Senhor meu Deus, eu estou aqui, usa-me a mim, do jeito que quiseres. Por quê? Porque eu sou teu servo, e você se coloca na mão de Deus, e Deus faz de você do jeito que Ele quer fazer. Então se deixe usar por Deus, se deixe trabalhar por Deus, se deixe usar por Deus, porque com certeza Ele tem propósito com a tua vida. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e tenha te ajudado nas suas necessidades. Eu tenho a certeza que você não está assistindo esse programa por acaso. Isso aí Deus com certeza planejou para que você pudesse assistir e de alguma forma Ele pudesse falar com você, fortalecer você e ajudar você. E se você quiser entrar em contato conosco, é muito fácil. Eu vou passar para você o telefone que você pode mandar uma mensagem de texto, e vou passar também o meu e-mail. Se Deus está falando com você, se você se sentiu abençoado, fortalecido, se você tem nos assistido, entre em contato conosco. Vai ser muito bom saber que nós podemos realmente contar não somente com as suas orações, mas acima de tudo com a sua audiência também. O nosso telefone para contato, onde você pode mandar uma mensagem de texto, o DDD é 98 e o telefone é 81 11 0198. Você pode ler na tela. O nosso e-mail é prpauloguilherme@hotmail.com. Eu espero o seu e-mail, nós podemos conversar. Se você está com dificuldade, passa o e-mail pedindo oração e nós teremos o prazer de poder orar por você e de ajudar você para que você possa superar as suas dificuldades, porque nós acreditamos em milagres e no poder de Deus. Vamos orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que me assiste agora. Essa pessoa que está enfrentando situações difíceis, essa pessoa que está se sentindo sem saída, meu Deus. De repente, um cerco se formou à sua volta, gerando todo tipo de pressão e de dificuldade. E de repente essa pessoa está se sentindo assim como que desamparada, como que abandonada, como se o Senhor estivesse indiferente a todos os problemas ou as dificuldades que essa vida está passando. Nós sabemos que não, ó Deus. Sabemos que o teu poder se manifesta e que o Senhor realmente preparou esse momento para que ela pudesse ouvir essa palavra, para que essa pessoa pudesse ouvir essa mensagem e receber essa oração em favor de sua vida. Por isso nós oramos e pedimos que a tua bênção venha no nome de Jesus e que todo problema, todo embaraço, todo atrapalho, toda angústia, toda tristeza, toda dificuldade, todos os problemas que estejam agindo no lar dessa pessoa, na casa dessa pessoa, no meio da família dessa pessoa que me assiste, que esses males sejam repreendidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que a tua bênção se manifeste, Deus, para que o teu nome seja glorificado através daquilo que o Senhor já começou a fazer. No nome de Jesus, amém. Muito bom falar com você e olha, que prazer. Envie seu e-mail, quero conhecer você, vamos conversar. Mande sua mensagem de texto para o nosso telefone celular que está na tela e que Deus possa te abençoar e te ajudar e ser com você sempre, no nome de Jesus.